Recentemente eu fui punido com a perda da minha liberdade por falar a verdade sobre o Exército, que é o que eu faço neste canal desde quando eu o iniciei. E no vídeo de hoje eu vou lhe contar tudo sobre como foi essa minha experiência. Então seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Wilker Leão e vamos nessa! E para início de conversa, tudo se iniciou no dia 18 de março do presente ano, de 2021, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui para a internet, focado principalmente no canal do YouTube, conversando com senhores sobre direito militar. E eu decidi iniciar tudo isso apesar do enorme risco que havia de dar errado. Pois a gente sabe, conforme a gente tem conversado em todos os vídeos, um pouquinho até então, sobre como essa conduta de falar sobre militarismo, assuntos de natureza militar, discuti-los ou provocar discussão sobre eles, se constitui como uma transgressão disciplinar, por mais absurdo que seja, é assim que prevê o regulamento. E para além de todas essas considerações, eu entendi como mais importante transmitir esse conteúdo para os senhores, apesar do risco e dos eventuais problemas que eu pudesse vir a ter. E não demorou muito mais do que 5 meses para que de algum modo o comando da instituição descobrisse o meu trabalho por aqui e eu viesse a ser punido, como foi exatamente o que aconteceu. 3 dias de detenção foi a pena. E na decisão foi feito constar que eu estava sendo punido por ter postado em redes sociais vários vídeos versando sobre assunto de natureza militar, sem ter sido autorizado para fazê-lo, o que enquadraria minha conduta nos números 9, 31, 59 e 105, todos do anexo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército. E diante do que eu faço aqui, das previsões normativas que a gente tem disciplinando esse tipo de conduta como transgressão, a gente pode considerar a punição até razoável, mas o que a torna totalmente razoável é o fato de a gente ter essa punição sendo aplicada a mim simplesmente pelo fato de eu ser praça, porque a gente tem muitas das vezes condutas mais graves sendo cometidas por oficiais e mais especificamente por generais e não dando nada para eles. E já já eu vou lhe mostrar 2 casos clássicos que demonstram muito bem o que eu estou falando aqui para você. Mas continuando aqui o relato do absurdo desse contexto em relação à punição pela qual eu tive que passar, nem mesmo recorrer eu pude, já que me determinaram o início do cumprimento da pena no dia seguinte ao da publicação da nota de punição no boletim interno da OM. E isso tudo se deu porque acharam por bem não atribuir efeito suspensivo à decisão inicial, já que o RDE não faz menção expressa a ele, a esse efeito suspensivo. E esse é um dos problemas gravíssimos que a gente tem em relação a punições disciplinares no âmbito do Exército Brasileiro. Esse foi inclusive o assunto do nosso último vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho para os senhores poderem acompanhar, para que vocês possam constatar por si mesmos o quão obsoleto e arcaico é esse sistema de punições disciplinares no âmbito da nossa instituição. E o próprio artigo 55 do RDE deixa muito claro que tudo em relação à punição poderá ser cancelado se o recurso for provido. Então está implicitamente ali, constando nesse artigo, a atribuição de efeito suspensivo à decisão inicial, porque não se é possível você cancelar tudo em relação à punição, que nesse meu caso, que eu estou contando para os senhores, são os 3 dias de detenção, se os efeitos dessa punição não forem suspensos até que o recurso possa ser analisado pela autoridade competente. Então não tem lógica você cumprir 3 dias, sendo que esses 3 dias podem ser cancelados pela autoridade competente para analisar o recurso. Dias de liberdade perdidos simplesmente não podem ser devolvidos, o que é uma questão absolutamente lógica. E diante de todo esse absurdo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. No dia que eu tomei conhecimento do que iria ocorrer, eu impetrei um habeas corpus junto à Justiça Federal, tarde da noite, assim que eu saí do expediente, solicitando a manutenção da minha liberdade, para que eu pudesse recorrer em liberdade até que se houvesse o trânsito em julgado do procedimento. Só que o absurdo foi ver um juiz, um camarada preparado, que passou num concurso difícil, concordando com a instituição nesse sentido, com certo receio, pelo que passa do que aconteceu, de estar invadindo uma competência da instituição, talvez, porque não tem outra explicação que a gente possa atribuir para isso, porque, conforme eu demonstrei aqui para os senhores, nessa explicação sucinta de agora e no vídeo que eu deixei aqui no izinho para os senhores acompanharem sobre o problema das punições disciplinares no Exército Brasileiro, como é claro que o efeito suspensivo deve sim ser garantido ao militar em decorrência do que o próprio artigo 55 prevê. Então não tem condição de um camarada
camarada preparado, um juiz que está justamente nessa posição para pacificar controvérsias da vida real com base no que o direito prevê, decidindo dessa forma. Então, da instituição dá até para esperar decisões nesse sentido. Só que foi decepcionante ver o judiciário entendendo da mesma forma, sabe-se lá por que motivo. E eu até arriscaria dizer para os senhores que, diante de tudo que eu já vi, estudei, vivenciei de experiências com o direito brasileiro, esse foi o maior absurdo que eu vi até então. E a lição que se tira de tudo isso é a constatação de que as punições disciplinares no âmbito do Exército são absolutamente discricionárias, pois quando se quer punir o camarada, se faz de tudo para fazê-lo, e quando não se quer, se faz de tudo para passar pano. E um exemplo que ilustra perfeitamente o apontado, em contrapartida à minha situação, é o caso do então General Mourão. Em meados de setembro de 2017, o então general, que se encontrava em uma reunião maçônica, proferiu diversos posicionamentos políticos e falou até mesmo em intervenção militar no Estado, estando fardado na ocasião e falando que conversa com o alto comando do Exército sobre essas questões tranquilamente, deixando claro que está falando sobre todas essas questões proibido por todas as normas que disciplinam a matéria em nome da instituição militar. E nitidamente a conduta do então General Mourão se enquadra perfeitamente em uma transgressão disciplinar, se não em algo mais grave. E se a gente traçar um comparativo entre a conduta do general e a minha, a dele é muito mais gravosa, contra os preceitos constantes do regulamento. Então, se a minha conduta foi considerada transgressão, a dele necessariamente deveria ter sido também. Mas, obviamente, como os senhores já devem imaginar, não houve qualquer punição. E o então comandante do Exército à época, o general Vilas Boas, ainda passou pano para o general Mourão, tentando justificar a conduta dele. E esse é um dos nossos gravíssimos problemas na instituição, a nítida diferenciação que há no tratamento entre oficiais e praças. E o recente caso do general Pazuello é outro que vai na mesma direção. Recentemente, o referido militar compareceu a uma manifestação política em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e não sofreu qualquer punição no âmbito do Exército Brasileiro. E numa simples análise do que prevê o RDE, a gente pode enquadrar as condutas dos dois generais, no mínimo nos números 57, 59 e 103, todos do anexo 1 do RDE. E depois de verificar tudo isso, não há como considerar razoável me punirem com 3 dias de detenção, que é a segunda pena mais gravosa em termos de penas restritivas de liberdade, e não fazerem nada com os generais simplesmente pelo fato de serem generais. E isso eu também digo porque eu vi muita gente considerando justa e até branda essa punição que me foi aplicada diante do que eu fiz. Porém, como eu falei para os senhores, não há como considerar razoável, porque eu até concordaria se assim fosse para todos, mas não sendo, simplesmente não há como considerar como razoável, porque a regra na teoria ela é para todos, mas acaba que na prática a teoria é diferente no âmbito da instituição, o ditado se aplica perfeitamente. E já que no final das contas, como eu falei para os senhores, o meu direito de recorrer foi praticamente cerceado, o meu habeas corpus foi improvido, foi negado, eu iniciei o cumprimento dos 3 dias de detenção no dia seguinte à publicação da nota de punição no boletim interno. E como eu sirvo no quartel-general, que é uma localidade onde não se cumpre punições, me determinaram que eu cumprisse esses 3 dias no batalhão da guarda presidencial. E disso os senhores podem ver como o nível de constrangimento se potencializa ainda mais, porque eu não conhecia absolutamente ninguém nesse quartel. Tinha ido lá pouquíssimas vezes. Só que no geral, os dias foram até tranquilos, tendo ocorrido apenas alguns pequenos estresses. E acabaram me determinando lá no BGP, eu sei lá por qual motivo, que eu cumprisse a detenção no alojamento de soldados, por mais que eu seja cabo. Mas eu fiquei tranquilo em relação a isso, não questionei nem nada, só cumpri a ordem, apesar de saber que poderia não dar muito certo. E a minha intuição, infelizmente, não falhou. Não passaram nem 5 minutos que eu estava ali e um soldado num bolinho lá, com outros camaradas, bradou que naquele dia iria judiar do punido. Vejam só vocês. E só tinha eu de punido. Mas eu acredito que ele não imaginasse que eu fosse cabo, já que eu estava ali no alojamento de soldados. Porque não faz sentido, e é o que me fez não entender, terem me mandado para lá, um cabo, sendo que tem alojamento para cabos, ter que cumprir a punição no alojamento de soldados. Parece que querem continuar te punindo para além da punição que já te determinaram, que é cumprir os 3 dias. Não é suficiente? Vai lá e cumpre esses 3 dias também no alojamento de soldado, pra você sofrer mais desgaste ainda. Mas nem nisso eu consegui pensar, pois na hora eu fui tomado pelo instinto automático da mijada e logo dei uma nele no padrão EB de qualidade.
E logo em seguida eu me dirigi ao sargento de dia, informei o que aconteceu e solicitei para ele que eu fosse realocado no alojamento de cabos a fim de evitar maiores problemas. Aí, na sequência, ele me levou ao comandante de companhia, onde eu expliquei tudo o que ocorreu para ele, e ele atendeu ao meu pedido, me realocando lá no alojamento de cabos. E assim que eu esfriei a cabeça, eu retornei ao alojamento de soldados para conversar com os camaradas, a fim de explicar o porquê de eu estar ali, apesar de não ter obrigação nenhuma em fazê-lo, mas eu considerei importante deixar essa lição com eles, que poderia impactar positivamente essa vida e essa trajetória deles no âmbito da caserna. E eu conversei com eles no sentido de explicar como é desagradável você, como militar de outra organização militar, ir cumprir uma punição em um local onde você nunca esteve, conhece muito pouca gente e é tratado dessa maneira. Ainda que eu fosse um soldado, eu acredito que eu não mereceria ser tratado daquela forma. Então, assim, só pela zoação, pela sacanagem, o camarada agir assim com outro companheiro é algo que eu vejo muito fora dos princípios de camaradagem da instituição, que é algo que a gente deveria levar mais a sério e procurar fazer valer para o bem da nossa própria classe, para que a gente unido possa evoluir a instituição e melhorar as coisas para a vida de cabos e soldados, que é o que eu tento fazer aqui por meio desse canal, inclusive. Eu só estou fazendo isso, inclusive eu só passei por essa punição por tentar melhorar as coisas para a gente. E eu expliquei para eles tudo isso, falei sobre o motivo que me levou até lá, que é ter esse canal no YouTube, falar sobre assuntos de natureza militar, conscientizei eles ali, falei sobre os assuntos que a gente conversa aqui no canal. Aí nessa brincadeira eu ganhei mais uns inscritos, que eu espero que estejam assistindo esse vídeo agora. Se estiverem, comentem aqui embaixo e me falem se essa lição realmente ajudou os senhores a evoluir o pensamento em relação a esse tipo de situação, para quando ocorrer novamente, vocês possam tratar melhor os outros camaradas ali, procurar entender o que aconteceu, porque estereótipos muitas das vezes nos enganam e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, procurar saber do contexto. E no final das contas, eu acredito que eu tenha deixado um aprendizado bacana com eles. Então é importante que a gente sempre evolua o nosso pensamento em relação a como tratamos uns aos outros, principalmente quando pertencemos a um mesmo grupo, a uma mesma categoria que deve trabalhar em unidade para o seu próprio bem, visando sempre a própria evolução. Mas essa situação serve para ilustrar bem como é desgastante você passar por uma situação, principalmente nesse contexto, onde você é taxado negativamente por algo que você está fazendo com um bom propósito. Mas no geral, quando te veem como um punido, principalmente nesse caso que eu estava num quartel onde ninguém me conhecia, você é taxado como um militar ruim, não importa o que você fez para estar ali. Foi punido, você é um militar ruim. E a gente sabe aqui, justamente por tudo que eu expliquei para os senhores, que muitas das vezes a punição vai acontecer de forma discricionária, porque simplesmente querem te punir, mas um camarada que às vezes até merece mais, por estar numa posição de proteção, sendo um oficial e por aí vai, esse camarada não vai ser punido em razão simplesmente de ocupar essa posição. Imagine você se algo dessa natureza ocorreria com o General Mourão ou o General Pazuello. Você acha que ocorreria? Tenha certeza de que não, se você não a tem ainda. Porque é assim que a instituição funciona, você não vai encontrar um caso de um militar nessa posição passando por algo parecido. E ao final desse relato, a gente só pode chegar à conclusão de que é preciso que muita coisa mude ainda, de que a gente evolua para que a gente atinja pelo menos o básico em termos de justiça para esse sistema disciplinar do Exército. E eu espero que os senhores tenham entendido a mensagem. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir. E se não gostaram, deixa aqui também um dislike de vocês. Só que me conte aqui nos comentários o que você pensa a respeito do assunto, gostando ou não gostando. Quero saber qual é a sua opinião sobre ele, para que a gente possa discutir e juntos construir o conhecimento para a evolução da nossa instituição. E se você não é inscrito ainda no canal, para de perder tempo, meu amigo. Se inscreve aqui, ativa o sininho para você continuar acompanhando esse conteúdo massa que eu trago aqui sempre para os senhores. E como sempre, eu também escrevi um artigo jurídico que consta lá no nosso blog, o link está aqui na descrição, com conteúdo um pouco mais aprofundado, mas sempre de muito fácil compreensão. Estamos juntos sempre na construção do conhecimento, nos vemos no nosso próximo vídeo e até lá!